Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Opa! Alô, alô, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Hoje, pasmem os senhores e as senhoras, nós vamos colocar no ar, eu e toda a equipe, o programa número 2493. Jimmy Cliff, é programa que não acaba mais. Espetacular. Tanto é que no próximo dia 1º de abril, mas bem no dia da mentira, o Show Mais completa 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. Tudo começou há mais de uma década, quando ainda se usava telefone. Vocês lembram desse barulhinho? Aí a produção, alô, produção do Show Mais, qual é o tema? Qual é o convidado que indica? Pois não, obrigado. Hoje em dia não. Hoje em dia na maciez, no soft do keyboard. Agora é tudo assim, ó. Alô, Show Mais, papapá, alô, Darcio. É www.tvmaisabc.com.br. Entre em contato conosco, só tome cuidado com o mais. Não use o símbolo matemático e sim escreva-o por extenso, MAIS, ficando www.tvmaisabc, tudo grudadinho, que nem diz o mineiro, .com.br. Parte operacional, formada sempre por jovens universitários que saem da facul, ainda nem saíram também, aqui se complementam, terceiro-anistas, quartanistas, pessoal do trabalho de conclusão de curso, ficam um bom período na TV+, aprendem, usam todos os aparelhos possíveis e imagináveis, treinam em cima das máquinas e depois se catapultam para outras emissoras, não só da capital, de outros estados, de outras capitais, e tem gente até trabalhando no exterior. E é para essa moçada que eu pergunto se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Sejam curtos e grossos e sinceros, sim ou não? Sim! Não vejo óbice nenhuma. Então, atenção, senhoras e senhores. Atenção, passageiros. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem hiper, mega, monster imediata. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é situação econômica do país. Levanta, module 1000, Jimmy. Invadindo os céus do Brasil. E nós estamos recebendo para esse tema hiper importante, que a gente não sabe nem como qualificar, não sei se tem um quadro, não é, para a gente olhar e mirar o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, né, o dólar deu aquela estourada de manhã com tudo aquilo que aconteceu. Chegou à noite e terminou em baixa. Hoje está mais para lá do que para cá. Enfim, está uma loucura. É por isso que nós estamos recebendo o presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, presidente do Conselho de Administração da COP, o doutor Antônio José Monte. Palmas. Obrigado, muito obrigado. Doutor Monte, muito obrigado pela presença. Vai ser difícil falar sobre esse tema, né? Porque não, realmente... o que é, não é, o que não é, de repente fica mais ou menos, de repente nem isso fica. Que confusão, mas mas você sabe assim que mesmo. A felicidade, na verdade, é uma passagem, né? É verdade. Então, vamos esperar por dias melhores. Mas, doutor Monte, como é que o senhor classifica, não é, essa chacoalhada que está todo mundo recebendo, refletindo em todas as áreas, refletindo em todas as pessoas, no comércio, nos supermercados, nos hipermercados? De fato, Dácio, o nosso problema econômico, ele provém de um problema político. De algo político que aconteceu há pouco tempo atrás, sabe? Eclodiu há pouco tempo atrás. Porque, na verdade, já faz alguns anos que estamos assim, sabe?
E agora é muito difícil essa recuperação do jeito que está, sabe? Eu acho que os governantes, eles precisam ser um pouco mais patriotas. Eles precisam pensar no Brasil, ao invés de ficar pensando em si próprio. Eles precisam pensar nos 204 milhões de brasileiros, sabe? Ao invés de tirar de lado, não é, o seu lado ruim e continuar dessa forma que está, sabe? Então é isso que a gente vê, sabe? É um lado ruim que está corroendo politicamente o Brasil, onde somos motivos de chacota no resto do mundo, que nós vimos ontem as manchetes de jornais do mundo horríveis, inteiro. Né? Horríveis. Exatamente. Então nós não podemos ser uma republiqueta. O Brasil é importante, o povo brasileiro é inteligente, ele dá, sem dúvida nenhuma, vazão a tudo aquilo que precisa ser dado. Então eu tenho vergonha hoje de ir para o exterior e dizer que eu sou brasileiro. Aqui não, porque aqui todos estão no mesmo balaio e compreendem a situação. Então, o sistema econômico, ele é, sem dúvida, uma foto do sistema político, que foi implantado e eclodido a questão de pouco tempo atrás. Não tem a menor dúvida. É que nem aquela pessoa que é linchada, né, doutor? Vem um, dá um tapa, vem o outro, dá uma cacetada, vem o outro, dá um chute. É isso que está acontecendo com o nosso país. Nós não estamos tendo tempo de respirar. É uma cacetada atrás da outra. Certamente. Nos mais variados setores. É verdade. A gente fica até atordoado, né? Realmente, e sofrem com isso, sem dúvida nenhuma, todo brasileiro, mas principalmente a geração Z que está nascendo agora. A situação Y, a geração Y já está sofrendo bastante, que é uma situação, uma gente jovem, bem lembrado, uma gente que está na faculdade, sabe? Que teria um mundo pela frente, mas o que eles esperam da economia de hoje? Sabe, eles não conseguem impor o seu ponto de vista, eles não conseguem inventar coisas novas. E a geração Z... Não conseguem sonhar. Não conseguem sonhar, exatamente. Porque sonho para eles hoje, sem realização, não passa. Não é mais do que um sonho, sabe? Precisa existir a realização, mas isso eles não conseguem fazer. Porque a realização sem o sonho, eles não fazem. Sabe? Eles procuram saber o que eles querem fazer. Nós precisamos acreditar nessa juventude, mas não está tendo espaço para eles. Eu acho que eles deviam reivindicar esse espaço. Deviam estar como devem estar hoje, na Paulista ou em qualquer outra capital do Brasil, dos estados brasileiros, para manifestar a sua opinião. É lógico, ele é mais um. Mas não tenha dúvida, eclodindo de uma maneira uníssona a ideia de que os governantes atuais precisam ser substituídos, alguma coisa acontece, sabe? E eu espero que aconteça. Eu espero que os nossos principais governantes, tenham uma lavagem cerebral e passam a pensar no Brasil como estadista, e não em si como políticos. É verdade. Depois é uma reação em cadeia, né, gente, que acontece. Toma por base um pequeno escritório que manda 10 funcionários embora. Esses 10 funcionários se alimentavam ali no entorno, já não vão fazer mais. A pessoa que vendia 20, 30, 40, 50 refeições, passa a vender 5. Também manda o cozinheiro embora, manda não sei quem embora. E vai indo, vai todo mundo para o buraco, né, doutor Bonte? Com certeza sim, com certeza sim. Você vê o que acontece nos países sérios. Nos países, nós também somos sérios. Nossos governantes que não são, né? Houve a queda do preço do barril do petróleo, de 130 dólares. 50, acho, né, agora. Hoje nós estamos ao redor de 130, está mais ou menos dançando nesse número. 30 dólares. Nos Estados Unidos, o efeito da redução do barril de petróleo já está nas bombas. No dia seguinte que acontece, tanto uma queda como um aumento. Mas é uma política séria. A gente verifica isso. Aqui não. Aqui nós estamos sempre com valores a mais.
Eu estava falando, Darcy, nós temos mais ou menos hoje 204 milhões de brasileiros. 120 milhões recebem mensalmente um cheque do governo. Através da aposentadoria, que é legítima, e através dos programas sociais, cujo bolo é pequeno para ser dividido. O bolo tinha que ser muito grande para ser dividido, mas na verdade é muito pequeno, sabe? Então não sobra, evidentemente, investimento, dinheiro para o Brasil investir. Tivemos no passado, em 2010, eu diria, nós tivemos cerca de 40 bilhões de dólares entrando no Brasil como dinheiro novo para investimento. Esse ano passado foram 10 bilhões. 30 bilhões a menos. É muito dinheiro para deixar de ser internado no Brasil por conta de investimento nas empresas, que geralmente essas empresas objetivam lucro, que é, sem dúvida nenhuma, algo bem verídico, sabe? E eles não veem retorno desse investimento. Então vamos deixar o Brasil para depois, né? Porque até outro dia o Brasil era a bola da vez. Em governos anteriores, numa situação cambial e econômica estável. Isso aconteceu há 15 anos atrás. O Brasil detinha riquezas importantes. Hoje ele não detém riquezas importantes, sabe? E para variar, nossas commodities, que isso evidentemente é um mercado que obriga a mexida em preços, elas estão em queda no mercado de Chicago, principalmente. E onde somos bons, porque a agroindústria do Brasil é a que cresceu no ano mais passado. estável, né? A indústria reduziu 6,5% em relação ao ano 2014, que já vinha fraco, sabe? A agroindústria teve um crescimento pífio. É o que salvou um pouco o Brasil, porque o serviço também caiu, onde tivemos uma recessão de 3,8% em relação ao ano anterior, que também já vinha fraca, né? 2016 se espera o quê? Um PIB crescendo menos 3,9%. Nossa. Quer dizer, está decrescendo o PIB brasileiro. O valor em moeda cheia do PIB é por volta de 6 trilhões de reais. Isso em 2015. Em 2016, nós vamos para 6 trilhões e 100 milhões. Representa 100 bilhões de crescimento. Não. E a inflação? Que vai ser de 7,5%, o que esse ano foi de 10,67%. Então nós estamos evoluindo. Esses 3,9% é um decréscimo real em da queda economia brasileira. Em queda livre. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Gente, essas análises perfeitas do doutor Monte, mas nós vamos passar apertado, não, doutor? A gente tem que ficar com o pé atrás, viu? Que rufem os tambores. Já já a gente volta. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Porque cada dia é um tema aqui, a gente aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho lá, daí a pouco a gente tá bom no pensamento. Gente, eu gostaria de falar de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Mas no outro bloco você falou que o programa vai fazer 12 anos agora, dia 1º de abril. Como pode alguém patrocinar durante 12 anos um programa? Não existe, não existe. Pior é que tem, gente. Eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, produtos de finíssima qualidade. Deve ser tudo caro. Pior que não, tudo coisa maravilhosa, com diferencial. Agora tem também as consultoras da LL. Passe lá, vá com uma amiga, tome um cafezinho, um chazinho. Se preciso for, essas consultoras vão até a sua
residência para ter uma ideia melhor de cor de parede, de porta, de tapete. Marque bem o endereço. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos. Sabe aonde? Em Santo André. Pronto, estamos de volta com o presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, e presidente também do Conselho de Administração da COPE, o doutor Antônio José Monte. Vamos para o segundo bloco, não é? Quer dizer que esse ano, necas de bitibiriba, né? Nós vamos continuar male-male. Se as coisas melhorarem rapidamente, né? Exatamente. Eu diria que mesmo melhorando, não existe possibilidade de aceleração econômica em 9 meses. Esse ano realmente será pífio, nós não vamos ter melhorias em nada, sabe? 2017, possivelmente também não. Talvez 2019 a gente tenha a volta dessa bolha negativa, que é um ponto dentro de uma semirreta. O período é curto, né? E se tratando de Brasil, pode demorar 3 anos para um crescimento maior. Nós tivemos problemas em 64, logo após, evidentemente naquele período ruim também de governo e de Brasil, onde estava tudo mais fácil retomar. Por quê? Porque a economia era incipiente, era muito pequena, como tudo no mundo era menor. O planeta era gigante. Não existia o que você chamou aí de pontos, não é? Dentro do sistema Lotus que você chamou, né? Dentro da computação gráfica. Nós não tínhamos nada disso, que aliás aconteceu em 54, né? Os primeiros computadores. Manda um fax, lembra, doutor? Manda um fax. Eu vou te mandar um fax. É verdade, um fax. Na época era termofax, era diferente até do fax, né? A coisa de louco. Você vê que a minha idade também não está... Né? Não, a gente lê bastante, né, doutor? Então a gente fica a gente lê. É cultura. É cultura, é cultura. Exatamente. Então, realmente, agora o Brasil está mais intrincado, está mais economicamente coordenado com o todo. Então, é muito difícil essa retomada de crescimento. Em 2016, a minha interpretação é que não existe melhoria. Não vai existir melhoria. 2017 tampouco, então você vê que eu estou jogando a coisa para depois da eleição presidencial. Aí, quem sabe, melhora um pouco. Esse setor de supermercados, houve muita dispensa, doutor? Olha, eu diria que no setor de supermercado, ele é um pouco diferente do varejo de modo geral. E comer todo mundo come. Porque se você pensar economicamente, o alimento é a energia da vida. É verdade. O que nós não podemos é deixar de comer. Porém, nós podemos comer caviar hoje e amanhã, sabe, carne de segunda, sabe? E isso aconteceu um pouco na nossa economia. Aconteceu um pouco no gosto do consumidor. O consumidor hoje mudou a forma de alimentação. Hoje, os valores agregados são menores em termos de valor agregado de lucro, sabe? Existe mais feijão com arroz do que mistura, vamos chamar assim, naquela idade, né? Naquela ideia de passado. O que você come? Arroz e feijão é uma mistura, né? A mistura está minguando, sabe? Tá um pouco diferente. Para o supermercado talvez melhorou um pouco em termos de alimentação em casa, porque o pessoal está deixando de alimentar fora de casa, se alimentar fora de casa. Isso muda a cultura dos fornecedores também, né? Também, exatamente, a cultura do fornecedor. Ele trabalha para isso, né? A ideia dele é trabalhar para isso. Inclusive tem uma forte empresa de bebidas que, sem dúvida nenhuma, está incentivando a ideia do supermercado crescer, para crescer as vendas deles, né? Porque eles vendem mais para bares do que para supermercado, né? Então, eles estão querendo mudar um pouco esse esquema. Mas, de fato, a alimentação tem caído, mas não é tanto quanto ao varejo de modo geral. Roupas, eletrodomésticos, linha branca, linha marrom. A linha branca são geladeiras, né? Fogões, e a linha marrom é aparelhos de som, móveis, essas coisas.
caíram mais de um dígito, caíram 2 dígitos. É porque todo final de ano a pessoa troca, todo final de ano, né? Once in a blue moon, diz o americano, uma vez em cada lua azul, né? Troca o fogão, troca a geladeira, né? Porque é um prazer para a família fazê-lo. Mas aí, de repente, tem que deixar passar batido. Certamente. Vamos ficar com essa veinha mesmo. Certamente, é isso que está acontecendo, sabe? Vai haver um momento, né, que com certeza é da renovação disso, né? Que eu vou ver ainda, mas bem mais velhinho. Agora, Monte, você falou uma coisa muito importante agora há pouco da geração Y, não havia atentado para esse detalhe, e agora complementando com esses 3 anos que nós teremos pela frente, né? Só em 2019, 2020 é que a coisa vai sustentar um pouco melhor, essa geração vai passar por maus momentos, não é? E nós vamos ter um gap, não é? Daqui para frente, sempre, né? Porque é irrecuperável esse período para eles. Certamente, certamente. Você vê, um crescimento da China de 1 dígito afetou o Brasil de forma negativa, afetou o mundo de forma negativa. Por isso que nós estamos vivendo vasos comunicantes, né? Então, qualquer problema que aconteça lá fora, nós também temos reflexos aqui. Não é só em função da economia brasileira. Mas, realmente, é difícil de repor. É muito difícil de repor. Então, nós estamos... você vê, em 2010, o nosso PIB montava em cerca de 4 trilhões de reais. Hoje está em 6. Houve crescimento. Mas e a inflação? Sabe? Você tem que considerar a inflação nisso. Então, no passado, a gente mediu o PIB em dólares. Depois, quando o Fernando Henrique deu aquele choque econômico, que para o Brasil foi a melhor coisa que aconteceu, depois de D. João VI, porque sempre tivemos inflação desde 1808 aqui no Brasil. É histórico. Isso é histórico, né? Então, foi o melhor momento que nós vivemos. Sabe, além do milagre brasileiro, acontecido em 71, 72, com o Delfim Neto como ministro, né? Foi o melhor momento, sabe? Então, nós passamos a medir o nosso PIB por real. Ótimo, então a nossa moeda é forte. Agora nós vamos pensar em dólares novamente, porque em dólar ela está caindo muito, caindo bastante. E nós temos um crescimento vegetativo da nossa população que deve ser pensada, porque é mais gente para alimentar, é mais gente que vive sob o nosso teto, né? Até outro dia, você lembra em 70 milhões eu era novinho, mas eu lembro, me contaram então, Darcy, me cantaram essa música. Exatamente, foi na primeira Copa do Mundo, né? E hoje nós já somos 204, 2 vezes a mais de aumento, 3 vezes ao todo, né? Então, nós precisamos, evidentemente, ter condições de crescimento dessa população. Além desse fenômeno da readaptação da família, os novos moldes, né, as novas estruturas e tudo, é um tal de tirar dessa escola A, pôr na escola B, não é? E tem o down market, quer dizer, o mercado para baixo. Você comprava um pó de café que custava tanto, você já vai mudar a compra para um que custe -3, -4. Não é? E isso daí é uma bola de neve também para os supermercados, para os fornecedores, para as indústrias. Não é? E o que eu quero dizer com isso é que os reflexos são incomensuráveis. Isso na aviação civil, isso para quem pega trem, para quem pega bonde, para quem compra bicicleta. Não tem limite isso, né, doutor Monte? Infelizmente não tem limite. Não tem limite. O que nós precisamos é melhorar a base, sustentação, melhorar a raiz. Em 2008, quando aconteceu o problema a crise americana, você lembra que os veículos, os imóveis, aliás, foi motivada pelo preço dos imóveis e tal, pela inadimplência imobiliária americana e para as vendas de subprime, né? O Brasil não entrou nisso. O governo brasileiro não permitia, a legislação não permitia. Então, todo mundo imaginava que o Brasil fosse decrescer da mesma forma que decresceu os Estados Unidos e a Europa. Não foi. O Brasil cresceu. A única coisa que aconteceu no Brasil é que a nossa economia externa representava 14% do PIB. Só 14% da nossa economia ia se prejudicar.
E o que ia prejudicar? Os commodities, se deixassem de ser comprados, a aviação civil, que você falou aí, porque a Embraer trabalha para o exterior, sabe? E a indústria de base, que é a indústria de aço, indústria de ferro, sabe? Por quê? Essa dependência econômica externa ia mexer, sem dúvida nenhuma, com a economia do Brasil. E que de fato mexeu. A Embraer teve 4.000 pessoas que foram demitidas na época. Olha que louco. Mas nós não ouvimos falar em maiores problemas na economia que não essas 3 áreas que eu acabei de citar. Sabe? E hoje não. Hoje é tudo porque a crise ela é geral. Ela é motivada pela ideia de que o Brasil não está sendo governado como se devia. Doutor Monte, infelizmente o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer muito a presença do presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e presidente do Conselho de Administração da COPE, doutor Antônio José Monte. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Dato. Obrigado. Boa noite. Não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti. Dormire con Dio, parliamo domani, reposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Tchau, fui. Ó, cuidado, tem cuidado com os custos pequenos. Uma pequena fenda afunda grandes barcos.